O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: "Não, ele vai chamar-se João." Os outros disseram: "Não existe nenhum parente teu com esse nome." Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: "João é o seu nome." No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos quase chegando no Natal. Faltam 2 dias para o Natal do Senhor. E hoje o Evangelho nos fala sobre o nascimento de João Batista. Claro que deveria vir antes do nascimento de Jesus, aquele que é o precursor do Messias, aquele que veio para aplainar os caminhos do Senhor, preparando a sua vinda. João Batista, que também foi concebido de uma forma com a intervenção divina, claro que da união do seu pai e da sua mãe, não foi como Jesus, pelo Espírito Santo, mas Isabel era estéril e recebeu a graça de ser mãe. O anjo, quando apareceu, ele apareceu para o pai, apareceu para Zacarias no templo. Zacarias estava exercendo a função de sacerdote no templo, entrou dentro do santo para oferecer. O santo era o lugar onde estava a arca. Ele entrou para oferecer o incenso e lá um anjo apareceu dizendo que sua esposa ficaria grávida e que aquele menino seria um grande profeta. E Zacarias duvidou que isso aconteceria. Por isso, então, o anjo disse que ele ficaria mudo até que tudo isso se cumprisse. Quando ele saiu do templo, não conseguia falar, se comunicava por gestos, entenderam que Deus tinha se revelado a ele, um anjo tinha lhe aparecido, ele voltou para casa e logo sua esposa de fato ficou grávida. Por isso que quando foram circuncidar o menino, ele ainda estava mudo, sem poder falar. E aí então queriam dar um outro nome. A mãe disse que o nome seria João, porque ela também sabia dos desígnios de Deus. E aí perguntaram então ao pai: qual é o nome? Quando ele escreveu numa tabuinha: João é o seu nome, tudo se cumpriu. O anúncio que o anjo fez que sua esposa lhe daria um filho se cumpriu. E o anjo também tinha revelado que o nome da criança seria João. Então, quando colocou o nome de João na criança, ou seja, toda a profecia se cumpriu, tudo se realizou, então sua língua se soltou. E logo depois ele canta um belíssimo cântico de louvor a Deus, que é o Benedictus, que nós padres rezamos todos os dias na oração das laudes. Pois bem, as graças de Deus foram acontecendo, então aqui nós vemos como Deus age no meio do seu povo, como Deus é misericordioso. O próprio nome João significa Deus é graça. Deus é graça, ou seja, Deus nos dá a sua graça. E a graça, como o próprio nome diz, é graça porque é de graça, porque nós não merecemos, porque nós não somos dignos, mas Ele, na sua infinita bondade, se derrama sobre nós abundantemente. Hoje, o nascimento do precursor. Hoje, nós vemos aqui que os vizinhos foram se alegrar com Isabel, porque o Senhor a abençoou com um filho.
mas no dia do Natal, o grande Filho, o Filho com letra maiúscula, o Filho de Deus que se faz Filho do homem, virá nos visitar, e essa é a nossa grandiosíssima alegria. Quando Maria dá à luz, não tem vizinhos para se alegrar com ela, porque está longe de sua casa, está em Belém, na casa da família do seu esposo, mas os pastores, os pobres, vão para se regozijar com a grande notícia. Hoje nasceu um menino, uma grande alegria, assim que os anjos anunciam aos pastores o nascimento do Messias. A graça de Deus é derramada sobre nós. A graça de Deus abundantemente é derramada sobre nós. Mas eu dizia ontem e continuo dizendo ainda por esses dias, se nós não tivermos um coração parecido com o coração da Virgem Maria, se nós não tivermos um coração cheio do Espírito Santo como o coração de Isabel, nós não vamos reconhecer o Natal. O Natal não é uma festa para os orgulhosos e arrogantes. O Natal não é uma festa para os grandiosos. Os grandes não entendem o Natal. E é interessante nós vermos como o Natal tem se tornado. Eu não vou ficar insistindo nesse discurso que perdeu sentido, que não sei o quê, porque isso já está sem graça também. Mas nós até tentamos viver o Natal. Mas se nós não tivermos o coração de Maria, o coração de Isabel, cheio do Espírito Santo, nós vamos ficar buscando o Messias que talvez seja o Messias que os fariseus esperavam. O Messias que nasce nos palácios, o Messias que nasce no templo, o Messias que é glorioso e grandioso, o Messias que resolve os meus problemas, o Messias que me dá o que eu quero ou o que eu acho que preciso, o Messias que intervém na minha vida livrando-me das dificuldades, e eu vou ter dificuldade de contemplar o Messias inocente, pobre e indefeso no presépio. O mesmo Messias inocente, pobre e indefeso na cruz, que é o mesmo Messias inocente, pobre e indefeso na Eucaristia. Há uma ligação muito íntima, presépio, cruz e Eucaristia. Só os pobres entendem. E nós precisamos do nosso coração, pedir a Deus um coração pobre, um coração pequeno, um coração humilde, para nós mergulharmos no verdadeiro mistério do Natal. Que Deus nos abençoe nesses dias que ainda faltam, que nós possamos nos preparar bem, se for possível, nos confessarmos, abrir o coração para a misericórdia de Deus, estarmos em estado de graça para comungarmos bem na Santa Noite ou no dia do Natal, e assim as graças de Deus se fazerem presente também em nós. Que Deus nos abençoe, que nós possamos cada vez mais, com o coração preparados, receber o Messias que está chegando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.